está abrindo, né, a palavra de Deus, lá em Mateus 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler agora do 1 ao 9, Mateus 13, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e diante dela, Senhor, a nossa maior capacidade, o melhor capacitado entre nós aqui, que está nesse culto reunido, ou o melhor capacitado que um dia ouvirá esse sermão, diante da Tua palavra, é um incapaz completo. Ó Pai, e o menor capacitado de todos os que vão ouvir esse sermão e que estão ouvindo, diante da Tua palavra, é o maior capacitado. Porque a capacidade, Senhor, como nós já vemos falando há tanto tempo, ela não vem de nós. A capacidade de ouvir, de compreender, não vem de nós, Pai. Vem do Senhor. Só o Senhor pode capacitar cada ouvinte a ouvir a Tua palavra, cada ouvinte a temer ao Senhor e cada ouvinte a cumprir e obedecer a Tua palavra. Isso vem de Ti. Por isso imploramos ao Senhor, faça-se em nós, Pai, para a Tua glória, por misericórdia e para que possamos, Senhor, ser aptos a Te seguir. Imploramos isso em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. A parábola do semeador, eu prometi falar sobre ela de maneira melhor. O que acontece, irmãos? Quando nós assistimos algum filme ou lemos um livro, principalmente livro que tem um enredo, uma história, né, de personagens e tudo, nós, para facilitar a leitura, há algumas regras que devemos seguir, ou facilitar assistir um filme, entender sua história. Umas regras que temos que seguir, mas a mais importante, a que eu vou falar hoje, é a respeito de o que um personagem quer, diferente do que um personagem realmente precisa. Então, nas melhores histórias, sempre tem um personagem, não necessariamente principal, mas os personagens que estão envolvidos na história, e eles sempre querem alguma coisa. Seja essa qualquer coisa que eles queiram. A Bíblia é repleta de personagens que querem alguma coisa, desejam alguma coisa, têm um interesse em alguma coisa. E, geralmente, na maioria das histórias, esse querer, esse desejo, essa coisa que essa personagem tanto busca, está em conflito com aquilo que o personagem realmente precisa. Está em conflito com aquilo que o personagem realmente necessita para a sua vida. Então,
se você pegar as histórias mais famosas, mais incríveis, elas estão construídas dentro disso. Personagens que querem algo, buscam algo, estão interessados em algo, mas eles, na verdade, precisam de uma outra coisa. Então, todo o enredo vai girar em torno de como que esses personagens vão sair dessa busca por alguma coisa para encontrar aquilo que eles realmente necessitam, né? Precisam. Isso aí é parte daquilo que é a jornada do personagem, a jornada do herói, em todas as histórias, e a Bíblia é cheia disso. Inclusive, nós temos um texto em Salmos, em que Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, Davi é um arquétipo desse personagem que quer alguma coisa, essa coisa que ele quer, ele pede ao Senhor e, consequentemente, ele está buscando essa coisa. De maneira incrível, nesse caso, aquilo que ele pede ao Senhor e que ele está buscando é aquilo que ele realmente precisa. Então, nessa história de Davi, nessa pequena história que eu acabei de contar, que é um texto, um versículo, parte de um grande salmo, é esse arquétipo perfeito. O personagem quer algo, busca esse algo, e esse algo é exatamente o que ele precisa na história, né? Exatamente o que ele precisa. Então, nós poderíamos abordar e construir todas as histórias dessa maneira. Mas, consequentemente, também poderíamos dar vários finais para todos os personagens. E esses finais são alguns exemplos. Um personagem quer uma coisa, essa coisa é oposta à coisa que ele precisa, e ele busca essa coisa, e ele ganha a coisa que ele queria e não a coisa que ele precisava. Final ruim da história, né? Ele precisava de uma coisa que era realmente uma coisa universalmente necessária para ele, e a coisa que ele buscava não era aquilo que ele precisava, e ele busca e ganha aquilo que ele precisava. É um final ruim para a história. Um personagem quer uma coisa, ele precisa daquela coisa que ele quer, mas ele não busca aquela coisa, não corre atrás e nunca recebe. Também é um final ruim para a história, né? Ele está alinhado com aquilo que ele precisa, quer aquilo, mas não tem força para buscar. Um outro final para a história é esse personagem quer alguma coisa, ele está buscando esta coisa e, na verdade, o que ele necessita era parcialmente aquela coisa e ele só conseguir essa coisa parcialmente. Todos esses finais, e o final perfeito é o final de Davi, né, que nós acabamos de falar. Aquilo que ele queria era aquilo que ele buscava e era aquilo que ele precisava. Final perfeito para a história. Por que eu estou dizendo isso? Nós, quando olhamos essa parábola do semeador, nós precisamos entender por que Jesus contou essa parábola. Antes de mais nada, nós precisamos entender qual é o objetivo central, ou qual é aquilo que é a razão pela qual Jesus falava através de parábolas, certo? E isso está nos versículos de 10 até o versículo 16. De 10 a 16. Na verdade, de 10 ao 23, né? Mas mais de 10 ao 16. E foi o que foi lido aqui hoje no texto de introdução, né, pelo irmão William. O objetivo de por que Jesus falava por parábolas. E, na verdade, o porquê ele iniciou seu ministério por parábolas. Vamos ver o objetivo. Vamos ler os versículos de 10 em diante. E diz assim a Bíblia: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que não lhes é concedido, aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, lhes dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, do texto que nos foi lido aqui hoje de manhã. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Jesus continua: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os ouvidos porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí ele vai dar a explicação da parábola, só até aí. Então, ou seja, a contraponto de tudo que todo mundo no mundo acha que as parábolas servem, elas não servem para se tornar mais fácil de se compreender a mensagem do reino de Deus. Não é isso. O objetivo da parábola não é ajudar o leitor que tem dificuldade de entender uma verdade ou uma doutrina a entender aquela doutrina. O objetivo da parábola é bem o oposto. Que, na verdade, funciona. Por quê? Porque o objetivo da parábola, ele é selecionar o ouvinte. Selecionar o ouvinte. Por quê? Ele está dizendo que todas essas pessoas têm ouvidos. Todos que estão ouvindo têm ouvidos. Só que a parábola serve para que as pessoas ouvindo não entendam. Como assim? Vendo, não veem. E é muito estranho. É muito estranho Jesus dizer isso. Na verdade, é mais estranho quando você vê o contexto, o motivo pelo qual Jesus inicia seu ministério de pregação pelas parábolas. É muito mais estranho. Essa abordagem por parábolas ser dessa maneira, como o versículo 9 nos entrega. Versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o objetivo das parábolas, de todas elas. É o resumo do objetivo das parábolas. Era para que aqueles que têm ouvidos para ouvir, nem todos têm ouvidos para ouvir. Então, aqueles que têm ouvido, que receberam o ouvido para ouvir, vão ouvir e entender a parábola. Os que não têm ouvidos para ouvir, não vão ouvir. E isso torna o objetivo pelo qual Jesus inicia o ministério das parábolas mais complexo e estranho do que o próprio objetivo de parábolas. Então vamos lá. Qual que é o objetivo desse ensino através de parábolas? Não da parábola do semeador em si, mas qual que é o objetivo pelo qual Jesus iniciou o seu ministério por parábolas? Se vocês lerem Mateus até o 13, você vai ver uma surpreendente história. Esse personagem, Jesus, ele é o Deus eterno, prometido no Antigo Testamento. Isso é Mateus contando. E esse homem prometido, esse Deus encarnado, ele não só é prometido, como é preparado um caminho para recebê-lo. Então, ou seja, antes dele iniciar seu ministério, outro profeta foi preparado também com o objetivo de anunciar ele no tempo dele. Então, todo o Antigo Testamento estava anunciando a vinda desse homem, Deus prometido, esse descendente de Davi. E os irmãos que acompanharam aí o estudo do Antigo Testamento, que a gente tem feito, o panorama, sabe que sempre ao final de cada livro, ou durante o livro, é mencionado essa promessa desse homem que viria, desse Deus que encarnaria, o descendente que viria, esmagaria a cabeça da serpente, filho de Davi, descendente de Davi, da tribo de Judá, de Abraão, que colocaria um fim. E sempre estava sendo anunciado isso.
essa vinda. Então, essa vinda tão aguardada, anunciada por todos os profetas clamavam por arrependimento para que pudessem receber a vinda desse prometido. E então, o último profeta morre, passa-se 400 anos, então chega um novo profeta e diz, chegou a hora, é agora. Preparem-se. Esse profeta, nós sabemos, é João Batista. E ele começa a anunciar, e ele diz, vem aí aquele que é o Cordeiro de Deus, filho de Davi, descendente. Ele anuncia a vinda de Jesus. Até o dia em que, de maneira incrível na história, esse homem, Jesus, vai ao rio aonde estava João Batista batizando, e então João Batista diz, entrega o ministério praticamente, ele diz, olha, chegou. Não que ele não estivesse entre nós, mas o ministério dele, da maneira com que foi, que eu estava anunciando, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de, curvado, desatalhe as sandálias. É isso que o João Batista dá, é isso que ele anuncia a respeito de Jesus. Então ele batiza Jesus inicia seu ministério. Então João Batista sai de escanteio, porque ele cumpriu aquilo que ele tinha para fazer, né? Então Jesus inicia seu ministério, e não é um ministério simples, é um ministério maravilhoso, maior do que qualquer outro profeta. Ele faz curas, milagres, expulsa demônios, prega de maneira poderosa, assume para si a responsabilidade de o prometido, e de maneira incrível, muitos sinais e maravilhas são operados pela mão de Jesus. Muitos sermões, e o mais famoso sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, o mais incrível de todos. E então, de maneira obscura, de maneira clara, de maneira com sinais, com prodígios, com maravilhas, ele demonstra e fala publicamente quem ele é, o que ele veio fazer e o poder dele necessário. Obviamente, pelos sinais, ele tinha o poder necessário para realizar aquilo que era o seu ministério. Então, ele é um homem que fala quem ele é, prega o reino que ele prometeu e tem poder para assumir o cargo que ele deveria assumir. Então, como que toda a nação e todos os ouvintes, todas as pessoas, principalmente os judeus, porque ele era judeu, era daquela nação, como que eles recebem Jesus? Como que eles abraçam o Messias? Irmãos, eles não abraçam. É a coisa mais absurda. Na verdade, é aquilo que aconteceu e é aquilo que é a verdade. Nem sua família, a princípio, abraçou a ideia. Um pouquinho antes, no capítulo 12, na verdade, o capítulo 13, é no mesmo dia em que a família de Jesus vem não confrontar, mas vem ver o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele? A própria família. Então, no dia em que todos esses sinais aconteceram, ou no dia que essa parábola foi contada, vários sinais aconteceram no mesmo dia. Várias coisas aconteceram. E essas coisas são um resumo de todo o ministério de Jesus. Veja bem, muitas pessoas creram nesse mesmo dia, antes dessa parábola. Muitas pessoas creram, muitas pessoas foram curadas nesse dia. Muitas pessoas, um homem foi tirado o demônio dele nesse dia. E os fariseus, nesse dia, condenaram Jesus e ainda pediram um sinal. Então, olha só que recepção ao Deus eterno, ao Salvador. Aceitação de uns, dúvidas de outros, inclusive dos próprios familiares. Os escribas e fariseus, ou seja, os religiosos da época, aqueles que detinham o ensinamento na época, rejeitando, não querem aceitar e até planejando a sua morte. Então esse é o momento crucial
do início dessas parábolas. Por quê? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que até João Batista fez para Jesus. A pergunta é: ora, será que Jesus é Deus? Será que ele é o Salvador? Porque é estranho. A gente vê ele operar muitos milagres. Ele prega de uma maneira incrível. Ele tem os seus sinais maravilhosos, mas se é assim, não era para as pessoas se converterem? Não era para todo mundo aceitar? Não era para aceitarem ele, aceitarem o ministério, estarem junto dele, o abraçarem como Salvador, como Messias? Por que que essa recepção é assim? Por quê? Por que rejeitam ele? Por que planejam a morte dele? Por que duvidam dele? Aí essa é a pergunta. Essa é a pergunta que até os discípulos poderiam estar se fazendo ali. Todos deveriam estar se perguntando isso. Todos estão caminhando com esse homem. Mas se ele é Deus verdadeiro, cadê o poder de convencimento dele? Não é? O que você imaginaria se o Deus eterno descesse do céu aqui em Igarapé e começasse a pregar? A sua imaginação é: todo mundo vai converter, finalmente. É um momento essencial, é o que precisava Igarapé. Igarapé precisava que Deus descesse aqui e pregasse, porque eles não se convertem, Igarapé não se converte. Então, só se a manifestação divina vier aqui pregar, eles vão se converter. Mas a história de Jesus é estranha e levanta o grande questionamento. Quem é Jesus? Irmãos, quem é ele? Ele funciona? O que ele está pretendendo fazer? Porque se ele é Deus, por que nem sua família, de fato, está completamente convencida? Né? Então, Jesus conta essa parábola para explicar o que está acontecendo. Ele quer explicar para todos nós o que está realmente acontecendo. O que está acontecendo com vocês aqui hoje, reunidos aqui na Igreja Presbiteriana de Igarapé, né? Na congregação. O que acontece dentro de nós? Essa parábola, ela é uma grande peneira. É uma grande peneira para o coração, essa parábola. E o início do ministério de Jesus é uma estratégia oposta. Ninguém adotaria essa estratégia pela situação atual. Se você é um pregador e você tem uma grande mensagem, você tem ao seu lado a comprovação de que você é o pregador, você faz os sinais necessários, mas as pessoas, alguns se convertem, outros rejeitam, outros querem até te matar da sua própria nação. Então o que você faria? Você adotaria uma estratégia o quê? Tentar ser mais claro. Talvez tentar ser mais objetivo. Mais sinais. Mais maravilhas. Né? Uma mensagem mais enérgica. Sei lá. Algo mais objetivo, claro. Né? Jesus faz o oposto. Ele começa a ser mais obscuro. A parábola obscurece mais. Então agora, a partir de agora, você vai ver várias parábolas. E Jesus vai iniciar com essa parábola do semeador, o início do ministério através de parábolas, obscurecendo a mensagem. Estratégia completamente oposta. Então, se você é fã de métodos, método para isso, método para aquilo, Jesus é oposto a isso. Ele está fazendo um método completamente oposto ao método que eu adotaria, que você adotaria. Então ele inicia essa ideia metodológica, né? E ele inicia dizendo assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, os espinhos nasceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Se você para aí, você fala assim, Jesus, então, é um excelente agricultor. Que excelente! É uma boa maneira de se ensinar agricultura. A partir desse princípio, Jesus está abandonando, né, o seu ministério de Salvador, e agora está iniciando o ministério de professor de agricultura. Se você pega essa parte da parábola, é isso que você entende. Olha. Ok, Jesus. O senhor, então, finalmente, o senhor percebeu que essa empreitada não está dando o lucro necessário, então agora o senhor vai começar a falar a respeito de agricultura. O senhor vai ensinar a respeito de agricultura. Outra parábola ele ensina a respeito de pesca. E assim vai. E você pode pensar, olha que estranho, porque de fato essa parábola é um bom ensinamento de agricultura, aonde plantar. E você pode ficar por aí, confuso, com essa ideia estranha na cabeça de que, do nada, num dia em que Jesus sofreu tanta perseguição, ele vai para um barco e a mensagem dele é como plantar sementes. Estranho, completamente estranho. E depois disso ele vai embora. É isso que ele ensina para as pessoas que estavam naquele barco. E vai embora. Essa é a mensagem dele. E, de fato, é estranho. E aí nós voltamos à nossa introdução. O que um homem quer e que um homem quer, busca e o que um homem precisa. 3 grandes ações necessárias para a vida cristã. Querer, buscar, mas identificar realmente o que você precisa. O que você precisa. Então, se você queria algo que não era aquilo que você precisava, e você empreende numa busca por essa coisa, você provavelmente vai se frustrar quando aquilo que você precisa se apresentar. E essa é a grande parte daquilo que Jesus quer dizer com a sua parábola do semeador. A frustração que tem as pessoas que enxergam dessa maneira, ou a frustração que poderia ter os discípulos que estavam em volta de Jesus, os que seguiam Jesus, às vezes até os próprios apóstolos, a respeito do ministério de Jesus, não alcançaram o impacto que eles acreditavam que alcançaria, é a questão deles não entenderem que aquilo que eles precisam está completamente oposto daquilo que eles estavam buscando e desejando. Aquilo que os mestres e escribas da lei queriam e buscavam era completamente oposto daquilo que Jesus estava realmente apresentando. Aquilo que as pessoas que estavam querendo ser curadas queriam, porque o que uma pessoa que está com uma doença quer? Ser curada, não é? O que um endemoniado quer? Ser livre. E então Jesus vai lá, cura a pessoa. Mas não é a cura que a pessoa necessariamente precisa. Por quê? Porque, irmãos, se eu sou curado aqui agora de uma doença que me mataria, eu ganhei a vida eterna? Eu só fui adiado em algum tempo aquilo que é inevitável, que é a minha morte. Então, o que nós temos aqui apresentado é que a diferença entre aquilo que você quer, apesar de parecer ser aquilo que você precisa, uma cura, e aquilo que você busca, não são compatíveis. Então, aquilo que os fariseus queriam, versículo 38 do 12, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Parece ser necessariamente aquilo que esses homens precisam. Por quê?
Irmãos, eles precisam ser salvos. Não precisam? Eles precisam conhecer o Salvador, ter certeza de que Ele é o Salvador, ter uma ideia precisa de que Ele é o Salvador. Então eles falam com Jesus, precisamos de um sinal. Queremos um sinal. Buscamos um sinal, estamos alinhados. Aí Jesus diz. Jesus respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Jesus está dizendo, vocês não precisam de mais sinais. Vocês não precisam de mais sinais. E apesar disso, ele, ao invés de dar um sinal, porque o que é sinal? Sinal é diferente do que Jesus fez. Jesus ensinou a palavra. Sinal era o quê? Milagre, evidência. Então, Jesus está dizendo para eles, vocês, apesar de parecerem que vocês estão alinhados com o que vocês precisam, e o que vocês buscam, e o que vocês querem, apesar de parecer estar alinhado com o que vocês precisam, não está alinhado. Então, irmãos, concluindo esse sermão, para nós darmos uma aplicação, o que está acontecendo aqui nesse grande dia na parábola do semeador? Nós não entramos na parábola propriamente dita, vamos deixar para um próximo domingo, se Deus nos permitir. Aí nós vamos tratar de cada ponto da parábola. Nós precisamos ser introduzidos à verdade por trás do que a parábola serve no início do ministério de Jesus. O que Jesus quer dizer? Versículo 9 do 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que você precisa entender é que no ministério de Jesus, ele foi, diferente do que parecia, perfeito. O ministério de Jesus foi um ministério perfeito e perfeitamente composto. Todas as coisas que estão acontecendo ao redor e que parecem estar sendo frustrantes estão dentro do plano. Estão perfeitamente caminhando. Jesus é o perfeito e, por excelência, ele está fazendo perfeitamente aquilo que ele pretendia fazer. E o que Jesus pretendia fazer perfeitamente? Alcançar aqueles que tinham ouvidos. Aqueles que tinham ouvidos eram para ser alcançados. Certa vez Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e nenhuma delas se perderá. Ora, que estranho, porque se ele é Deus, não seria compatível com um Deus que todas as ovelhas ouvissem a voz, que todas as ovelhas reconhecessem, todas as ovelhas fossem salvas? Não seria isso compatível com o Deus? Então, se você está no meio desse discurso e ele diz que algumas ovelhas vão ouvir e outras não, você acharia o discurso estranho, porque na verdade não foi isso que ele disse. O que ele disse foi exatamente, todas as minhas ovelhas vão ouvir. Todas. Nenhuma vai se perder. 100% de sucesso. Quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tem ouvidos para ouvir, quando ouvir a parábola do semeador, vai entender. Não vai achar que é uma coisa falando a respeito de semear. Então, o que é a parábola do semeador? O ponto mais importante da parábola do semeador é o quê? É o semeador, o homem que planta, o homem que joga semente? É a terra? Não. A coisa mais importante da parábola do semeador é a semente. Porque é sobre a semente a parábola, apesar de parecer ser sobre o ouvinte, a parábola do semeador é sobre como que a semente reage no mundo. Como que a semente é recebida no mundo. E no final das contas, ela será ouvida, porque a palavra, Jesus ele é bem inteligente e maravilhoso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. É o Evangelho.
É a palavra do reino de Deus, o evangelho da salvação, é a mensagem. E a mensagem é ouvida. E quem tem ouvidos para ouvir a mensagem, ouvirá a mensagem. Irmãos, foi orado aqui hoje, e a minha oração para os irmãos é que os irmãos façam uma avaliação. Como os irmãos reagem à palavra de Deus? A mensagem do evangelho. Como os irmãos têm reagido? Eu espero que todos os irmãos aqui hoje reajam da maneira adequada ao evangelho. Qual que é a maneira adequada? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós já falamos sobre o que é um ouvido, né? No hebraico antigo, a palavra ouvir era a mesma palavra para obedecer. Não havia desconexão. Então, se uma pessoa ouvia, automaticamente ela respondia obedecendo aquilo que ela ouviu. Não havia uma incompatibilidade. Uma pessoa que não obedecia significava que ela não tinha ouvido. Então, irmãos, aquilo que eu desejo para os irmãos hoje é que os irmãos ouçam a palavra. E ouvir a palavra no contexto bíblico é agir de acordo com ela. Então, respondendo às perguntas, o ministério de Jesus estava fracassando ou estava meia boca? Não, ele estava perfeito. E Jesus, através do início do ministério das parábolas, ele vai dobrar a aposta. Se muita gente não está entendendo, ele dobra a aposta. Ele fala, vou fazer entender menos. Por quê? Porque todos que têm que entender, vão entender. Todos que têm que ouvir, vão ouvir. Eu posso falar aqui mais misteriosamente do que abertamente. Por quê? Porque não é sobre o que você... É sobre a capacidade do ouvinte. Jesus não tinha nenhuma pretensão de conquistar todo o Império Romano, judaico, e cada alma se dobrar. Ele tinha a pretensão de salvar todas as ovelhas, de alcançar todos os terrenos férteis. E ele tinha uma única maneira de fazer isso: a semente. Então, irmãos, como eu disse, como primeira aplicação, ajam de acordo com a semente. Ajam de acordo com a palavra que é ensinada a vocês. E como que é o agir de acordo? Ouvir. E ouvir, biblicamente, é entender e agir de acordo. Agir de acordo. E a segunda aplicação é preguem, semeiem. Jesus é o semeador aqui. É o semeador do texto da parábola do semeador. Mas também, Jesus aqui ensina que todos nós que temos a palavra somos semeadores. Então não se frustrem quando a semente cair em solos que não vão produzir nada. Por quê? Porque a semente de Deus, o Evangelho, tem 100% de sucesso. Ele alcançará todos os que foram chamados, todos os que foram escolhidos serão alcançados. A semente tem 100% de sucesso. Pregue a semente. Não confie no semeador. O semeador lança. Você não pode, como eu já ouvi muitas vezes, por que será que Deus não nos revela quem que é, né, os escolhidos? Porque aí nós vamos lá e pregamos para os escolhidos e os escolhidos são salvos. Por que não fazemos assim? Porque Deus quer que nós lancemos as sementes a todas as pessoas. Nós não sabemos quem são os escolhidos. O nosso prazer é semear. Somos o quê? Semeadores. Isso está dentro de nós. Está arraigado dentro do nosso coração. Semeadores. Vocês são pregadores. Vocês não são convertedores de coração. Quem converte é o Espírito. Pregadores. Preguem. Semeiem. É isso que vocês são. Semeiem em terra fértil. Mas semeiem também em terra infértil. Por quê? Porque domingo que vem nós vamos ver
o que é a terra fértil e o que são cada um dos terrenos. E aí vocês vão entender melhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Então, irmãos, o ministério de Jesus não estava fracassando quando ele iniciou a falar por parábolas, porque parábolas, diferente do que o mundo acredita, não são para facilitar o entendimento, porque o ministério dele estava ficando difícil e ele queria alcançar mais gente, aí ele começou a falar parábolas mais fáceis. É o contrário, o ministério dele estava perfeitamente funcionando como deveria ser, mas algumas pessoas duvidavam. Então ele dobrou a aposta, ele dificultou mais ainda a compreensão. E nós, domingo que vem, se Deus nos permitir, vamos ver como que as pessoas deturpam as parábolas. As pessoas não entendem. No mundo hoje, quase ninguém entende nenhuma das parábolas. Ainda falam das parábolas, porque acreditam que entendem. Porque quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. Então preguem. Deus, graças te damos por mais esse momento, em que nós podemos ouvir a tua palavra e falar a respeito daquilo que é as parábolas do Senhor, Pai. Ó Deus, acreditamos que a tua palavra, o Evangelho, tem 100% de sucesso na vida dos corações, daquele que crê e do que não crê. O que crê, ao ouvir o Evangelho, abrirá o seu coração, terá o seu coração aberto, o melhor termo dizendo, pelo próprio Senhor, e aí o Senhor entrará e ceará com ele, ó Pai. Mas acreditamos que aquele que o Senhor não quiser abrir o coração, nem se falar abertamente, entenderá. Então, Pai, nós pregamos a palavra. E a palavra, Senhor, por parábolas que são tão difíceis, elas excluem do semeador qualquer obrigação de ter formação acadêmica, de ter boa dicção, de ter boa compreensão completa daquilo que está pregando. Exclui isso do semeador. O semeador prega a semente. Ele precisa conhecer a palavra que ele está ensinando, não compreendê-la de maneira plena, completa, mas pregar aquilo, porque ele acredita pela fé. Então, Pai, nós não estamos aqui para trazer resultados concretos ao Senhor, como se nós pudéssemos produzi-los. Nós estamos aqui para pregar. E o Senhor dará o crescimento. Então imploramos ao Teu Espírito, ó Pai querido, pelo Seu Santo Espírito, apressa-te, Senhor, em nos ensinar. Apressa-te, ó Espírito Santo, em dar aos nossos corações a compreensão adequada. Isso eu imploro para mim e para cada um dos irmãos aqui e para todos aqueles que que os irmãos incentivados aqui pregarão o Evangelho para eles e poderão ouvir a Tua mensagem e uma semente cairá num coração. E assim o Senhor fará daquele coração o terreno que o Senhor achar adequado para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.